Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Pessoal, nós estamos aqui gravando o penúltimo vídeo do ano para esse canal. Talvez durante as minhas férias eu grave alguns vídeos lá no antigo canal Casando o Verbo, aí de uma forma um pouco mais descontraída, daquele jeito sem edição nenhuma, né? Mas passando algumas ideias para vocês, eventualmente por conta de algumas coisas que acontecerem durante esse período em que nós estivermos fora, né? Então lá, se eu gravar, eu simplesmente ligo a câmera e converso com vocês, tá bom? E aí vamos falar um pouco desse mundo de mentiras aí que nós vivemos, né? Como as pessoas gostam de se iludir, né? Como as pessoas estão se entregando fácil, né? Como elas vendem a alma muitas vezes a troco de nada praticamente, né? Porque vender a alma pressupõe que as pessoas estão ganhando algo em troca daquilo, né? E aí, por uma falsa sensação de segurança, elas destroem a própria vida, a própria saúde, acabam com elas mesmas, né? E a maioria esmagadora das pessoas é assim. As pessoas são muito inseguras, elas não podem expressar o que elas próprias são, elas sempre querem tentar agradar os outros, agradar a sociedade, dizer que acreditam em algo que de fato elas não acreditam. São pessoas fracassadas, né? Fracassadas na sua personalidade. E a gente está aqui um pouco para tentar reverter isso, porque quando a gente traz esse tipo de matéria que eu trago aqui, e hoje o vídeo é um pouquinho mais reflexivo, mas eu trarei matérias também, eu não trago isso aqui para assustar ninguém. Pelo contrário, eu trago para mostrar para vocês como a sociedade está se degradando, está se destruindo. E não quer dizer que você tenha de se destruir junto com essa sociedade. Você tem de se manter firme. Porque, afinal de contas, quando você percebe a degradação, é simplesmente necessário que você não ingresse junto com aquela degradação, onde a massa se degrada. Como, por exemplo, aconteceu no período lá de 2020 em diante. Onde uma grande massa de pessoas se vendeu, né? Vendeu a sua própria personalidade para fazer parte de um grupo, para poder dizer que era inteligente. É sempre assim, né? O medo de parecer burro, de parecer pobre ou de parecer qualquer coisa. As pessoas se entregam por medo, né? Por isso vendem a alma, muitas vezes por medo. Ou medo de perder a vida, ou a saúde, ou o dinheiro, enfim. O medo é um mal, né? Por isso que é dito que os covardes herdarão o inferno. E aí eu trago uma matéria aqui que diz o seguinte: a população da Itália cai para menos de 59 milhões de pessoas. O relatório confirmou o inverno demográfico no país europeu. Por que será, né? Eu não posso dizer aqui por que eu acho que isso aqui aconteceu, porque se eu dissesse, eu teria problemas, porque nós vivemos em um país, na verdade não é um país, é um mundo onde o mal domina. O mal domina, e se você quiser continuar levando uma determinada mensagem, você tem que dizer aquilo que quer dizer, mas deixar implícito. As pessoas que são livres, que são inteligentes, que não estão vendidas por mal, elas entendem imediatamente o que você está querendo dizer sem que seja necessário falar, né? Então vocês imaginam, né, por que isso aconteceu. O Instituto Nacional de Estatística da Itália confirmou na segunda-feira da semana agora que a população do país caiu para menos de 59 milhões de pessoas. De acordo com o Istat, o Instituto de Estatística da Itália, a nação europeia somava 58.997.201 habitantes em 31 de dezembro de 2022, mas teve uma queda de 0,1%, 32.932 indivíduos em um ano, apesar da crescente presença de estrangeiros. Então, veja, apesar de cada vez mais estar ocorrendo uma substituição da população, pessoas vindas de outros países, mesmo assim a população continua caindo. O que será que está acontecendo na Itália? Vocês sabem o que aconteceu lá, né? Que, aliás, o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo. Principalmente nos países ditos civilizados, né? Onde as pessoas, para se enquadrarem na civilização, elas se vendem, né? Vendem a alma. Enfim, vamos adiante, aqui tem bastante coisa para nós mostrarmos para vocês. Uma outra situação é essa aqui, ó, pessoal. 7 megaprojetos em andamento na Arábia Saudita. A gente já falou a respeito disso aqui. Eu tenho mudado um pouco de ideia. Não é que eu mudei de ideia a respeito do que está acontecendo aqui, mas eu tenho levantado uma hipótese. Eu vou falar sobre as 7
os 7 megaprojetos. Depois eu vou falar sobre essa hipótese que eu tenho levantado. Então, o primeiro dele é The Line, a linha, que é uma cidade, né, que está sendo construída e já começou, já está numa fase razoavelmente adiantada, que planeja para até 2030 ter um espaço preparado para que as pessoas vivam ali dentro sem a necessidade de saírem dali. Vai ter tudo ali dentro, inclusive geração de energia através dessas placas refletoras aqui, que são painéis solares, que ao mesmo tempo que captam a energia do sol, impedem que o calor do sol entre dentro do local, né? Que vai ter árvores, etc. É uma cidade ultra tecnológica, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. O segundo projeto, que eu nunca falei para vocês a respeito dele, é o Trojena. O Trojena é um novo destino turístico de montanha que fará parte do mega desenvolvimento Neom. É uma empresa de design, criou isso, ela é da Alemanha, e a previsão é que o projeto seja concluído até 2026. O novo destino turístico, durante todo o ano, incluirá uma vila de esqui, resorts familiares e de bem-estar ultra luxuosos. É por isso que eu tenho dito, pessoal, que talvez a nova Europa seja nos países árabes, porque eles estão realmente alavancando em progresso. Talvez por isso que o Ocidente esteja com essa história aí de acabar com combustíveis fósseis, né, para tentar enfraquecer aqueles de quem eles dependem. Mas eu acho que é tarde demais. Então, os países da Arábia Saudita e tem, aliás, da Península Arábica e da Arábia de uma maneira geral, tem avançado muito em tecnologia e etc. Outro projeto aqui é o Sindalah. Sindalah, né? Que é um componente também da Vision 2030 da Arábia Saudita, que visa diversificar a economia do país, afastando-a da dependência do petróleo. É um resort, né, com inauguração prevista para 2024, então ele está praticamente pronto. Um luxuoso destino insular espalhado por 840 mil metros quadrados do Mar Índico, Mar Vermelho. Outro é o Hexágono. É uma cidade flutuante, considerada a maior estrutura flutuante do mundo, que será construída na área sudoeste de Neom, a nova megacidade futurista da Arábia Saudita, que terá 33 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Nova York já é a maior cidade em termos de população no mundo. Agora você imagina, eles não escolheram por acaso o número 33, né? Eles querem algo 33 vezes maior do que a maior cidade do mundo. Então imagine a monstruosidade em tamanho disso aí, né? Amália, um destino turístico também. Eu não vou perder muito tempo. O projeto do Mar Vermelho, que é outro empreendimento turístico. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um afrouxamento das regras morais do país para recepcionar os turistas, porque de onde é que vão a maioria dos turistas para lá? Uma boa parte vai ser daqui do Ocidente, mas também uma boa parte virá do próprio Oriente, principalmente China, eu imagino que vai levar muita gente para lá, né? Porque o chinês ele é um povo que deu uma enriquecida, queira ou não queira, né? E eles, obviamente, como qualquer povo do mundo, querem aproveitar a riqueza em lazer também, né? O plano diretor do Diriyah, que é o portal Diriyah, foi projetado em torno de At-Turaiff, um patrimônio mundial da Unesco, né, que representa a capital original do moderno Reino Saudita. Então, é mais uma reformulação urbana, né, e turística aqui. Então, assim, ó, pessoal, o que eu vejo, o que eu sempre disse, assim, é que essas megacidades elas podem ser uma grande armadilha, né, uma prisão ultra tecnológica de onde as pessoas podem eventualmente não saírem. Mas, por outro lado, também, como eu estou vendo que o mundo está se tornando um grande planeta prisão, como um todo, e que dificilmente há um lugar como escapatória no futuro, né? Talvez esses lugares desérticos ou localizados no deserto também possam, eventualmente, ser refúgios no futuro, porque talvez nem tudo se torne em uma ditadura mundial. Então eu começo a observar isso aqui, e aí alguém vai me dizer, mas lá já tem um reino ultra conservador, com regras extremamente rígidas, realmente, mas talvez
Nós devemos lembrar o que significa a palavra árabe. Árabe quer dizer povo misturado, ou mistura, né? O árabe é misturado. Então, talvez isso aí acabe sendo... Isso é apenas um mero exercício de imaginação, né? Talvez isso acabe sendo um refúgio, né, no deserto futuramente, se é que, né, vocês conseguem me entender. E vamos adiante aqui. Gafanhoto infectado e consumido pelo fungo Cordyceps, o mesmo que causa o apocalipse em The Last of Us. Veja só o que aconteceu com esse gafanhoto. Exatamente como no filme The Last of Us, o mesmo fungo, e as pessoas acham que isso aí não pode acometer seres humanos. Ele não só pode, como acomete. As pessoas estão cheias, não todas, claro, né? Mas as pessoas que têm estão cheias de fungos, parasitas, vermes, bactérias, vírus, enfim, uma série de parasitas, né? E esse tipo de parasitação aqui, onde você percebe externamente, né, onde saem, inclusive, essas antenas para fora, é mais difícil de você observar em animais ou em pessoas, mas pode acontecer também. Então não pensem que aquilo que está na ficção não pode se tornar realidade um dia, até porque o planeta onde nós estamos vivendo está mudando, e em mudando as condições de temperatura e pressão, outras espécies de parasitas que na condição atual não podem sobreviver vão se proliferar. Então não é por acaso que no livro de Apocalipse é dito que haverá o cavaleiro dos flagelos, né, das pragas. Então, conforme o mundo vai mudando, nós vamos nos aproximando disso. Agora veja que interessante. Tijolos da Mesopotâmia revelam uma anomalia magnética na Terra há 3.000 anos atrás. Se é verdade ou não é, eu não sei, mas eles estão dizendo aqui que essa anomalia magnética ficou gravada, ela deixou uma assinatura magnética em alguns tijolos, em alguns tablets, né, tabletes da Mesopotâmia. Então, 32 tijolos de argila revelam a misteriosa anomalia no campo magnético da Terra ocorrida há 3.000 anos. Os resultados foram registrados ontem no periódico Proceedings of the National Academy of Science. Então, é para mostrar para vocês que esses fenômenos que nós estamos relatando, que nós estamos vendo uma intensificação atual, dessa inversão do campo magnético, dessa quebra, né, das proteções magnéticas que a Terra tem, do enfraquecimento magnético dela, isso que está começando a aumentar agora já aconteceu no passado, né? Tanto é que tem aqui uma suposta prova. Eu digo suposta porque só eles e Deus sabem, né, se isso aqui é verdade ou não. A gente não está lá para saber, né? Agora isso aqui, ó, falando de liberdade e segurança. Como usar o aplicativo do governo que promete inutilizar celular roubado com um clique? O roubo de celular se tornou algo comum no mundo inteiro, né? Mas principalmente num país como o nosso, aqui onde o crime é louvado, né, por uma malta de mentecaptos, onde aqui é dito que o coitado que rouba, ele é um coitadinho, né? Enfim, eu não gosto nem de falar disso, que me dá nojo, né, desse tipo de gente. Mas, enfim, então nós temos um país aqui onde o roubo de celular é comum. E aí o governo criou um aplicativo que pode inutilizar o seu celular caso ele seja roubado, você, algum parente seu, alguém vai lá e inutiliza. Por quê? Porque você tem lá as suas senhas, tem seu e-mail cadastrado, suas coisas no seu celular. E aí você não quer que ninguém vá lá e acesse, né? Então o Ministério da Justiça e de Segurança Pública lançará a tecnologia em transmissão no YouTube nessa terça. Então já foi, né, nessa semana agora, há 2 dias atrás. Tudo bem, parece uma coisa muito boa, só que ao mesmo tempo em que isso pode impedir que os criminosos usem os dados do celular roubado, por outro lado também mostra que nós não temos nem a posse e propriedade do nosso próprio celular. Porque, ora, se o Ministério da Justiça pode simplesmente inutilizar um celular roubado, o que garante que futuramente algum tipo de governo não venha a inutilizar os celulares de pessoas que saiam fora de uma opinião, que deem uma opinião que não seja compatível com aquilo que o governo quer? Ora, nós já sabemos que nós vivemos em uma sociedade que finge, né, que respeita a liberdade de expressão e que não respeita coisa nenhuma, que quem fala determinadas coisas tem que até fugir do país, né? Então,
fica complicado de você imaginar que essa segurança aqui não vai terminar em mais perda de liberdade. É só o que me vem à cabeça quando eles falam em mais segurança. Agora, isso aqui é um comentário rápido, porque vocês acho que já estão carecas de saber sobre as mudanças que a inteligência artificial vai trazer, mas o Character AI, né, vai escolher o personagem com quem falar ou vai possibilitar que você crie um chatbot próprio. O que quer dizer isso? Eles estão dizendo que você vai poder escolher de acordo com a característica que você preferir, conversar com Shakespeare, que na verdade bom, deixa para lá. Eu ia dizer quem é o verdadeiro Shakespeare, né? Mas muitas pessoas podem não acreditar. Então, Shakespeare, Drácula, que é o conde das Vlad, né? Da Romênia, obviamente não existe mais, o Napoleão, outros protagonistas do seu jogo favorito. Por quê? Eles vão configurar a personalidade de cada chatbot de acordo com o que eles imaginam que era esse personagem. Então, eles inserem lá toda a obra de Shakespeare, ou todos os contos a respeito de Drácula, ou a história a respeito de Napoleão, e aí quando você vai acessar o chat para conversar, supostamente você estaria conversando com aquela personalidade, o que é uma idiotice, né? Porque não tem nem cabimento, né? Napoleão é uma coisa e o que disseram de Napoleão é outro completamente diferente. Agora, uma coisa importante, interessante, é que esse tipo de característica única para a inteligência artificial vai possibilitar que você tenha, durante um jogo de RPG, por exemplo, para quem joga, ou MMO, né? Vai possibilitar com que você converse com qualquer personagem NPC que você encontrar no cenário, como se ele tivesse uma personalidade única, porque ele vai ser cadastrado com uma característica de uma criança de 5 anos, de sexo masculino, ou uma senhora idosa de 80 anos, que é uma dona de uma estalagem, ou uma senhora de 80 anos que é dona de um supermercado dentro do jogo, entende? Então, cada NPC vai ser programado e você vai conversar com ele por horas e horas infinitas, se quiser. Ele vai buscar dados aqui do mundo real para criar uma personalidade para aquele caractere. Obviamente, vinculando aquela personalidade à temática do jogo, né? Então, ao mesmo tempo em que isso é fantástico, né, dá uma sensação até muito interessante para quem vai jogar, mas, por outro lado, mostra que aquilo que nós temos visto aí, de que eventualmente as pessoas podem acabar presas em um grande jogo digital e daqui a pouco não vão mais nem saber o que é real e o que não é, pode se concretizar por conta dessa capacidade da inteligência artificial de criar personagens. E aí você nunca vai saber qual personagem é real e qual é uma inteligência artificial, quais são NPCs e quais são outras pessoas dentro do jogo. Nós estamos chegando nisso. Agora aqui, pela primeira vez, células de anticorpos foram geneticamente modificadas. Então, até mesmo os supostos meios de defesa do nosso organismo, né, vão ser artificiais. Supostos, eu digo, porque o que é meio de defesa são nossos anticorpos naturais. Agora, isso que eles vão fabricar aí, né, geneticamente modificados, né, e incorporados no nosso organismo, na minha opinião, são mais invasores, mais parasitas artificiais do que literalmente anticorpos. E, na minha opinião, isso aí vai acabar alterando, né, a genética do ser humano, vai acabar em problemas genéticos, né, criando monstruosidades. As pessoas vão começar a se alterar. Eu acho que isso aí tudo vai fugir do controle. Mas falar não adianta, né? Nós somos poucos, né? Quantidade minúscula de pessoas que estamos aqui nesse canal e, obviamente, nem todos que ouvem concordam também. Então, o curso disso aí vai continuar e pronto, né? Isso aqui já fala daquilo que a gente tem comentado há muito tempo, né, que eles estão buscando o imortalismo, estão buscando o longevismo, e essa matéria aqui confirma isso, né? Feito com células humanas, antrorobôs podem reparar tecidos. Lá na comunidade fechada a gente antecipou isso em alguns anos, dizendo que no futuro eles criariam esses robôs, né, que fariam com que nós seríamos quase como que Wolverines.
aqueles mutantes, né, da ficção, né, da Marvel, acho que é. Né? Então o Wolverine, o que é? Um personagem que quando ele se machuca ou quando ele perde até a mesma própria vida dele, há micro-organismos dentro dele, antrorobôs, seria no caso aqui, né, que vão lá e reparam as células dele, reparam os tecidos e ele recupera a saúde, recupera a vida, né, não sem sofrimento. Né, ele sofre, ele passa pela dor, mas ele restaura. Né? Então esses antrorobôs são uma mistura de antropo, que vem do grego e está ligado ao ser humano, com robô. E antropo, então, é o pó do corpo humano, mais o ferro dos robôs. Né? Isso nos remete àquilo que está escrito em Daniel, capítulo 2, né, versículos 33 em diante, principalmente, onde fala dos pés da estátua do último reino. Né? O último reino que a humanidade vai viver será essa mistura de ferro com o barro. Isso diz respeito a uma interpretação ampla, como, por exemplo, no aspecto geopolítico, onde nós vamos ver que talvez o ferro represente a força das ditaduras, dos reinos fortes, coligada com as democracias, né, que são esfareladas como o barro, como o pó, onde cada grãozinho de barro, né, coligado, acaba criando um pouco dessa ditadura mundial aí que está se moldando. Né? E, ao mesmo tempo, isso diz respeito ao nosso organismo. Né? Então, essa ideia que eles têm de misturar as máquinas com organismos, como os antrorobôs que vocês viram aí, ou chips de conexão cérebro-máquina, ou tantos outros dispositivos que eles têm projetado e que estão à beira de serem instalados, muitos deles já estão, né, sendo testados, diz respeito a isso também, a mistura do pó do corpo humano com o ferro das máquinas. E isso, segundo as escrituras, vai acabar muito mal. Segundo a minha interpretação, isso é a própria marca bestial. Né? Então, aqueles que receberem essa marca vão acabar sofrendo chagas terríveis. Né? Por quê? Porque se você, basta buscar a experiência da ovelha Dolly. Se você buscar a experiência da ovelha Dolly, vai lembrar que ela foi uma ovelha já anciã, copiada, clonada, e aí o seu clone nasceu pequeno, mas envelheceu muito rápido, porque não é possível gerar a vida, é possível copiar a vida. Só que eles copiam a vida já num estágio mais avançado. Então, o que eu acredito, uma das coisas que penso que vai acontecer é a regeneração de células cada vez mais envelhecidas. Elas não vão se rejuvenescer, elas vão continuar envelhecendo, e aí quando elas se romperem, quando a pele ficar fina, e nós sabemos, a nossa pele vai afinando com o tempo, quando ela ficar fina, tanto por dentro quanto por fora, nossos órgãos internos também, né? Ela vai se romper, mas os antrorobôs, ou seja lá o que for, vão lá e vão reconstruir esses tecidos. Acontece que na reconstrução as pessoas vão reconstruir porque houve uma chaga, ela vai se abrir. O que é uma chaga? É uma ferida. Então a velhice vai fazer com que chagas se abram, mas os antrorobôs vão reconstruir. Imagine a dor. Abre uma chaga aqui, o antrorobô vem e reconstrói. Daqui a pouco abre outra lá, e daqui a pouco outra mais adiante. E aí o corpo vai se enchendo de chagas e dores terríveis, lancinantes. E as pessoas vão desejar que essa vida se encerre e não vão conseguir, porque elas estarão cheias de antrorobôs. Isso, inclusive, também é uma profecia. Né? As pessoas buscarão o fim da vida e não encontrarão. Então, aqueles que receberem a marca aí terão algumas surpresinhas desagradáveis, né? Mas eu tenho certeza que a maioria esmagadora da humanidade fará isso. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.